Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu aqui, Eredi Fernandes, passando agora não para falar sobre legislação educacional, sobre organização de ensino, mas para falar sobre 3 coisas com vocês. Quem já me acompanha sabe que não é um perfil do meu canal, né, tratar sobre assuntos políticos, enfim, mas uma dessas 3 coisas também é sobre assuntos políticos. Então eu quero muito que você fique comigo até o final desse vídeo e que faça com que essa voz se espalhe um pouquinho. Então, olha, no primeiro momento eu quero agradecer imensamente a cada um de vocês. Nós já somos mais de 7.500 aqui no YouTube, né, que acompanham esse meu trabalho, que de alguma forma, né, o serviço que eu desenvolvo aqui, eu acredito que chegue até vocês, né, e chegue com alguma produtividade. Infelizmente ainda não consegui responder a todos os comentários que chegam nos vídeos, mas eu respondo a cada um deles porque eu fico muito feliz com cada um dos comentários, ainda que sejam perguntas, considerações. Eu gosto muito da diversidade do público que chega para o meu canal. Eu sei que tem professores, diretores, alunos, servidores, pessoas que não são da educação. Então, a cada um de vocês, o meu sincero agradecimento, tá? Um segundo ponto, eu quero muito, mas muito, pedir desculpas pelas promessas não cumpridas. Eu gostaria de ter gravado mais sobre organização de ensino, mas infelizmente esse ano de 2022 ele foi muito corrido, pós-pandemia na educação. A retomada do presencial massacrou muito a nossa categoria. E nós sofremos bastante, né? Eu acho que todos vocês que estão aí vinculados à educação sabem que os tempos e os espaços, eles foram atropelados. E no terceiro momento, eu quero falar sobre essa questão, sobre o viés político, né? Eu não sou uma pessoa que levanta bandeira de um partido A, B ou C. Eu sou uma pessoa que defende muito o nosso país, né? Nosso Brasil, sou uma brasileira de coração. E que defende muito também o nosso estado de Minas Gerais. Mas eu acho que de um tempo para cá é impossível não perceber o descaso que acontece em relação à educação. E isso a gente precisa falar. Precisa falar de 2 anos de trabalho árduo que essa categoria desenvolveu, pagando sua própria internet, tendo dificuldade de acesso, professores que foram fazer pequenos cursos para aprender a manusear computadores, e depois a gente retorna e esse período ele é desconsiderado, como se nós estivéssemos em férias, curtindo praia. Então isso é um absurdo. Além disso, nós tivemos também essa retomada, uma discussão de Fundeb que não se esgotou. Eu acho que todo mundo hoje está pensando nessa questão do Fundeb. E aí, eu queria muito, mas muito, que o nosso governador ele entendesse que não é sobre partido. E que também nunca foi sobre presentear. Não é sobre presentear. Os servidores da educação, eles não estão em busca de um presente. Eles estão em busca de valorização. Eles estão em busca de respeito. E este ano, em especial, foi o ano em que os educadores, o pessoal da educação, eu acho que nas diversas escolas, nas diversas regiões, eles tiveram que lidar com uma situação muito atípica. Nós tivemos alunos atentando contra a própria vida, alunos se automutilando, alunos com síndrome do pânico, com ansiedade. E aí o que acontece? O primeiro ponto que eu queria, eu quero muito que a administração pública entenda, é que quando esse aluno ele chega numa situação dessas, muitas vezes ele camufla isso em casa, é um professor que ele conta, é um servidor da educação que ele procura, e essas pessoas, elas não validam o partido, se o aluno ele votou em A, ele votou em B, se o familiar defende A ou defende B, porque ele trabalha com formação humana. E ele faz não só por esse aluno, como por várias outras pessoas, algo que a administração pública não ajuda para que outros setores façam. Então, o que isso significa?
que o professor, ele não só desenvolve aquilo que ele precisa desenvolver, e às vezes ele não alcança o resultado que ele precisa alcançar, porque a função dele é muito além daquilo que a legislação preconiza. Nenhum servidor da educação, ele sai de casa, ou ele se programa, ou ele planeja para fazer o mal a ninguém. Ao contrário, ele se planeja para desenvolver um trabalho, ele não consegue desenvolver tal como planejado, na maioria das vezes, porque ele está suprindo uma ação que não é tipicamente dele, e assim vai. E nós vamos nessa bola de neve. E aí nós voltamos com uma resolução de organização do ensino, né, a 4692 aqui em Minas Gerais, que delega, não foi essa resolução quem delegou, né, nós temos aí uma instituição de lei federal, mas eu estou puxando por ela até para poder pontuar algumas coisas que não são observadas e que nós precisamos observar. O aluno agora ele passa a ter garantido o direito de liberdade de consciência e de crença. E aí precisa ser programada uma atividade para esse aluno. Eu estou falando daqueles alunos que são ditos sabatistas, não só deles, mas estou tomando como exemplo. E precisa ser programada uma outra ação para esse aluno. Mas vejam, não há uma citação ao professor, que também é um ser humano com liberdade de consciência e de crença. Por quê? Porque a gente está sempre olhando ou a ponta ou o entorno. E esses profissionais, eles trabalham com formação humana. E aí eu vou fazer uma pergunta que eu queria que alguém me respondesse aí de repente nos comentários, né? Enfim, comentem para mim. Como que nós vamos formar com qualidade quando à frente da formação nós temos pessoas tão desvalorizadas, tão descaracterizadas e tão pouco vistas, tão pouco respeitadas? Eu queria compreender isso. Que lógica que é essa que a administração pública tem e desenvolve? E quero pontuar uma coisinha a mais. Às vezes, como a área da educação ela está muito assim visível, eu acho que é a área mais visível para todo mundo, porque a família acompanha a comunidade, acompanha o governo, fala, nós somos avaliados internamente e externamente, então é a área que mais se mostra. E as pessoas colocam dentro de um bloco, totalmente dentro de um bloco, assim, a incapacidade em relação aos resultados, fracassaram em relação ao resultado A, em relação ao resultado B. E aí eu vou dizer o seguinte, e também desenvolvem uma teoria que eu particularmente, assim, acho que a palavra é ranço dessa nomenclatura. Não tinha o que fazer, entrou para a educação. Pedagogia. Se você não passar em nada, vai fazer pedagogia. Vocês não têm noção do que é um curso na área de educação, o que é desenvolver um papel na área da educação. Eu falo com propriedade, eu não estou na educação por falta de opção, eu estou por escolha. E muitos profissionais estão aqui por escolha. Então, assim, vamos aproveitar que nós vamos iniciar um ano novo e vamos começar a resguardar, deixar que renasça valores e respeito. Nós estamos em um ano, né? Que está terminando, estamos em um mês, dezembro, que comemora o renascimento, né, que comemora a divindade. Eu estou falando, acredito que para uma maioria, né, que ocupa uma missão que é divina, que é a missão de mestre, né, que foi assim nos delegada, e dizer a cada um de vocês que tenha fé, que tenha esperança, porque Deus não delega a ninguém uma função que ele não entenda como missão de vida. E dizer aos governadores na administração pública que porventura possa me ouvir, porque eu sei que o YouTube tem um alcance muito grande, que não é sobre vocês, não é sobre o partido de vocês, não é sobre a política, é sobre a condição que vocês têm de fazer melhor e sobre vocês quererem ou não fazer. A educação, ela vai sobreviver, independente da vontade política de vocês. Porque é uma categoria sofrida, é uma categoria de luta. Mas não são vocês quem decidem os rumos. Vocês têm a opção de melhorar, deixar como está ou piorar. Mas não é sobre nós, é sobre os seres humanos que nós formamos. E
a todas as categorias, a vocês professores, alunos, colegas de trabalho da supervisão, demais servidores da educação, pessoas que não são da educação que acompanham o meu canal, aos governadores, à administração pública. Eu desejo um feliz ano novo, muita paz, muita luz, muito discernimento e presença de Deus na vida de vocês. Meu muito obrigada, fiquem com Deus.